Oi, tudo bem? Meu nome é Giovanni. Esse é meu sinal. Pessoa- Meu conhecido como Gi. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Abner e hoje a gente tem uma convidada muito especial no nosso programa. Ela é formada em moda, ela é estilista e tem muita coisa para contar pra gente. Vamos aproveitar para conhecer ela. E também ela é surda. Ela é surda, estudante de moda. Vai explicar como que ela tem loja, tudo que ela é bem legal. Vai explicar tudo e vai vir aqui. Nossa convidada é surda. Vai dar o nome e o sinal dela. Muito obrigada pelo convite. O meu nome é Marcela e esse é o meu sinal. Então, eu me formei em moda e eu criei uma loja na internet, no Instagram. Então, tenho uma loja virtual. Na internet, no Instagram só? É isso, eu vendo pela internet, é Então é só virtual. de forma virtual, né? Não tem física, entendi. Porque você é profissional em moda. Por que você pensou nisso, costura? Na verdade, no passado, quando eu era criança, eu gostava muito de desenhos, de desenhar vestidos. E eu fui vendo algumas influências. E tive algumas influências também da minha avó, que gostava de costurar, da minha mãe, que também fazia costura. E aí elas me influenciaram. Então eu comecei, com mais ou menos 10 anos, eu comecei a aprender costura. Algumas coisinhas, né, para fazer vestidos de boneca. E aí, então, eu fui me desenvolvendo, mais ou menos com 18, 19 anos. Aí eu comecei a faculdade de moda. Mas eu percebi que não era só moda, vestido, que eu gostaria, mas eu gostava de artes também, de ver as áreas, de entender um pouco sobre o que me influenciava naquele Nossa, momento. muito legal. Bom, Marcela, sobre moda, né? Na questão da parte artística, na questão de, né, as culturas, por exemplo, rock, estilos musicais, qual que você mais se identifica? Então, o que combina mais comigo, acho que com o meu jeito, meu perfil, é... eu gosto de arte, gosto de ver, de perceber o que cada pessoa gosta, sabe? Dos estilos. Não tem uma influência só, por exemplo, uma cor só, ou uma música. São várias influências. Então, tem a TV, tem as mídias. Então, a moda, ela vai influenciando tudo. Você, você estudou desde criança? Você estuda moda desde criança? Ou Não, eu comecei na faculdade. Eu comecei a faculdade de qual moda, faculdade? Qual lugar? na Vila Mariana. Ah, entendi. Que legal. Entendi, gostei. Bom, a gente percebe, né, a atualização da moda, como foi acompanhar esse estilo? Fomos. Por falta de intérprete, era mais difícil na faculdade. Então, o curso de moda, eu comecei um período, tive dificuldade, primeiras aulas, criação, imaginação. E aí eu precisava de uma intérprete comigo. Então, depois de uns 3 meses, não tinha intérprete. E aí, como que eu fazia? Eu me esforçava, eu ficava só na visualização, eu sentava perto de uma amiga, eu via o que ela estava me falando, aí eu escrevia, olhava de novo, aí eu não entendia, anotava as coisas no celular, sabe? Entendi. Todas essas coisas. E aí eu olhava, às vezes eu não entendia nada, aí a amiga vinha, me ajudava, ia na biblioteca.
Então, assim, eu tinha uma amiga que ela me ajudava, né? Então, depois de 3 meses, eu consegui uma intérprete que estivesse comigo nas aulas. Aí foi tendo a troca, o compartilhar. Mas esses 3 meses depois, eu fui vendo. Aí eu fui me tornando profissional na costura, fui aprendendo a desenhar. Nossa, que legal. Você gosta de desenhar o quê? Eu gosto de desenhar, não a lápis, assim, eu faço os desenhos no computador. Então eu uso, a eu uso os desenhos, acho que aplicativos próprios para moda. Então eu vou fazendo desenho, copio, e copio eles para o computador. E eu vejo o que combina. E aí, então, eu vou vendo algumas dicas do que vai combinando, sabe? De produção de moda. Então, como que eu vou fazendo essa produção? Como que eu preciso fazer para as técnicas, para a costura? Por exemplo, olha essa costura. Que jeito que eu faço essa costura? Qual botão eu uso? Se é pontilhados, de que forma que eu uso esses pontilhados. Então, eu vou focando nisso, nos detalhes. A minha amiga foi me ajudando, vendo, e aí fomos tendo uma comunicação em toda essa produção. Nossa, que maravilhoso, hein? Bom, eu tenho uma pergunta, né, nessa troca com ouvintes surdos na comunicação. A gente sabe que teve uma falta de comunicação, né? Como foi essa troca? Sim, tinha esse compartilhar na comunicação. Principalmente no desenho, porque o desenho era visual. Então, eu fazia, ela olhava, o outro olhava, falava se tinha dúvida, a gente ia tendo essa comunicação, porque era bem visual. Entendi, mas complementando a minha pergunta, né? Teve essa troca com ouvintes, sim, é verdade. Mas tinha também, por exemplo, alguns lugares que tinha que visitar em referente à moda, em alguns Sim, lugares? sim. A gente foi visitar várias lojas, via os manequins, o que combinava, que luz combinava com tal manequim, de que jeito que ficava com tal roupa. Então, minha amiga também compartilhava isso. Muito legal. Era muito legal. Então, tinha um tempo certo de estudo focado em. De um editorial. É como se fosse um portfólio. Era muito legal, sabe? Era passeio, mas a gente tinha que olhar certo, ver o tempo certo, fazer as visitas técnicas. Ah, não era rápido, sabe? Tirava foto rápido, não. A gente ficava pensando como que seria essa criação. Você tem vontade de criar uma empresa de costura própria? Um lugar? Então, eu já criei no Instagram a minha loja, com foco em um foco feminino, mulheres cristãs. Entendi. Bom, aqui nesse tema de moda, né? A gente entende que cada perfil combina com o seu estilo. E como é que funciona isso? Então, antigamente era mais difícil encontrar para mulheres vestidos, né? Assim, era mais difícil. Por exemplo, às vezes tinha muito curto, às vezes tinha alguns decotes que não combinava, principalmente aqui no Brasil, as mulheres não tinha muito, não tinha essa igualdade, né? Então era diferente. E aí o que eu pensei foi em criar para as mulheres uma roupa confortável para melhorar a autoestima, para elas se sentirem mais bonitas, que combinasse. Ah, entendi. Bom, a gente percebe que cada tipo de pessoa tem um estilo, né, de roupa, de vestir, que se sente confortável, que combina com o seu estilo de corpo e que gosta, não é verdade? Entendi, muito legal. Eu vou fazer uma pergunta. Você já estudou de moda em outro? Tem outro professor em Libras, alguma coisa em português?
Profissional? Então, moda, eu fiz moda profissionalmente. Atendimento ao cliente. Esse é o sinal. E terceiro, como professora de Libras. Mas eu trabalhei com atendimento ao cliente. Moda, eu atendia os clientes em Libras, né? Entendi. Na área de trabalho, qual que você mais gostou de atuar? Na verdade, ensino de Libras. Libras, aluno. Aluno do curso Tudo. normal? Criança, jovens, adultos, ensinar Entendi. Libras. Muito legal. Muito. Como que você começou, sabe, na faculdade de moda, o ano que você se formou? Como é que foi esse processo? O ano eu comecei a faculdade em 2015, mais ou menos. Entendi. O ano passado, eu fiz uma segunda faculdade, que foi Letras Libras. Eu já me formei. Já? No teu atendimento, você já conversava como? E no meu trabalho de Trabalhava? atendimento, pelo computador, por exemplo. Eles me mandavam as mensagens e aí eu respondia. Então, tinha cada etapa e eu era responsável pela última. Então, eu fazia as conferências e aí no final eu comparava todo o processo do atendimento final. Então, por exemplo, eu via qual a rua, qual o número da casa, se estava tudo certo, se estava batendo, era uma conferência mesmo. Bom, a gente percebe, né, que você tem 3 áreas de trabalhos: moda, Libras e atendimento ao cliente. Como foi trabalhar nessas áreas? Qual foi o mais difícil para você nessa área de trabalho? O mais difícil para mim foi o atendimento ao cliente, porque por causa do português. Por exemplo, a cultura ouvinte é diferente da cultura surda. E não tinha intérprete. Então, por exemplo, se eu perguntava alguma coisa, precisava ter uma resposta certa. Então, a comunicação era mais complicada. Entendi. Às vezes, tinha alguma coisa errada na comunicação, aí demorava. Então, o português é a segunda língua, né? E a Libras a primeira para mim. O seu português, já inglês, já fez inglês e grosso português? Eu conheço poucas coisas de ASL, que é a língua americana de sinais. E a leitura em inglês, eu sei o intermediário. Você já tem vontade de ir para fora, estudar moda em outro país? Já tive vontade de ir para um outro país. Mas não ser famosa, mas gostaria de ver algumas coisas de Na França? estilismo, de ir para a França. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, algumas pessoas têm um estilo de moda que chama mais atenção, né? Que vai para passarela, inclusive. Tem toda essa troca dentro daquele grupo em outros países também. Qual, no seu sonho, como é que você imagina isso? Bom, na verdade, eu quero focar na moda feminina cristã. Eu acho que combina mais. Não por roupas mais chiques, não. Mas pensar em algo que dê para as pessoas comprarem, que tenha o benefício, né? Custo-benefício. Porque vai usar uma vez, vai mostrar, vai jogar fora, né? Vai deixar de lado. Mas quando você consegue usar uma roupa que você gosta, você usa mais vezes. Então, eu tenho essa consciência, sabe? De poder criar roupas que são mais confortáveis. Então, dá trabalho toda essa produção, né? Então,
Não quero uma coisa que seja cara ou mão de obra. A moda. É diferente o tecido? O tipo de tecido? Então, a produção de moda é difícil. O que é difícil? Por exemplo, é difícil você, por exemplo, quando é plástico, ou quando você vai criar, por exemplo, coisas que têm o derivado do petróleo. Bom, na área da moda, eu vi que você vende focado na área cristã, né? E no outro lado, tem uma roupa mais simples, algum estilo que você cria? Não tem algo especial, não. Eu quero coisas simples mesmo. Moda. É própria para mulher ou para homem? Só para mulher. Mulher. Entendeu? Ah, então as mulheres, né? A gente percebe que roupas cristãs é mais difícil de encontrar, né? É por isso que teve essa ideia de criar. Interessante, né? Por isso que você pensou nisso? Sim, sim. Entendi. Gostei muito dela. Muito bem, Muito né? bom. A gente percebe que os surdos e ouvintes têm suas limitações, mas cada um se ajudando consegue. As dificuldades, né, às vezes as vagas são difíceis, mesmo não encontra as mulheres, por exemplo, cristãs, as roupas que combinam com ela. Mas aí a gente percebe hoje uma surda ver que cria coisas que dá para pessoas outras copiarem e criar também. Por exemplo, o que é mais difícil na moda, eu acho que é o que sofre mais, são o grupos de mulheres plus size. Hoje, até tem coisas que são. Tá mais leve isso, né? Mas a própria roupa plus size, a produção antes, se a gente pensar no passado, não tinha, era muito difícil encontrar vestido, só encontrava coisas de mulheres mais idosas, né? Então não tinha algo bonito, né? E jovem para agora, né? Então, por exemplo, nós usamos roupa e por que não vai ter um tamanho plus size dessas mesmas roupas? Legal. Só uma curiosidade. Criar. De TI, da parte. Criar. WhatsApp, roupa. Você tem? Eu tenho no Instagram, no WhatsApp, só se pedem, né? Ou se vai comprar, entram em contato comigo direto pelo Instagram. E aí, então, clica lá e aí eu consigo conversar pelo WhatsApp. Ou tem site. Ou fica no iCloud, fica na nuvem. Então, eu vendo por lá. Ou pelo Instagram. Então, ou um ou o outro, aí a pessoa escolhe. Ah, entendi. Eu tenho visto, né, a questão das roupas. Antigamente, né, elas usavam aqueles espartilhos, eram umas roupas bem desconfortáveis, arrumava bem o cabelo, usava aqueles chapéus. E hoje o estilo mudou, né? A sociedade se adaptou ao século. Como que você comenta isso? Então, de séculos em séculos, na verdade, o que acontece? Tem as influências políticas, né? Então, por exemplo, as mulheres percebem uma mudança, né? Nós percebemos uma mudança. Por exemplo, teve a guerra, então isso foi lá atrás. Então, às vezes, elas tinham cabelo mais comprido, os homens eram diferentes, as mulheres trabalhavam, não cortavam o cabelo. Então, era algo que ficasse mais fácil e mais prático para ajudar. Então, a moda foi mudando. Nossa, entendi. Marcela, muito obrigado por essa troca com a gente, nessas informações. É muito bom ver um surdo atuando nessa área. Pessoal, muito obrigado. Aproveita aqui para seguir o nosso canal, seguir a gente no Instagram, assistir nosso YouTube. Muito obrigado por participar. Foi um prazer conhecer você. Bem-vinda sempre. Obrigada. A gente gostou muito. Muito obrigada. Também é um prazer te conhecer, Marcela. Obrigada. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada.
Tchau.